Amém? Paz a todos. O Espírito Santo me incomodou a falar sobre esse assunto. O tema dessa mensagem vai ser como criança. Mas em que sentido isso? Não é mesmo? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 1 ao 9. Vamos lá, Mateus 18, do 1 ao 9. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa dessas coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem nenhuma das mãos ou sem nenhum dos pés, do que ter 2 mãos e 2 pés e ser jogados no fogo eterno. E se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um olho só, do que ter 2 olhos e ser jogado no fogo eterno. Hein? Bom, eu vou começar a pregação com um pequeno exemplo. É só um exemplo, só para nós nos espelharmos no mundo e em Deus. Vermos aonde que nós estamos. Por exemplo, já te perguntaram o que você quer ser quando crescer? Mas te perguntaram da seguinte maneira: olha, impondo a você certas vontades, né? Olha, eu acho que você deveria fazer medicina, dar mais dinheiro, engenharia, dar mais grana. Tem gente que impõe certas vontades, até mesmo pelos próprios pais, que o filho tem que seguir a profissão do pai, não é? As pessoas, elas querem impor uma certa vontade em nós. Elas querem impor uma certa profissão, fazer com que a gente se espelhe em certas pessoas. Mas existem também aquela pessoa que fala: olha, você fazendo isso, seguindo essa profissão ou aquilo, eu vou te amar da mesma maneira. E é isso que Deus fala para nós. Por que ser como criança? Porque a criança, ela é dependente do pai. E por que eu dei esse exemplo? Porque o mundo, invariavelmente, ele tenta impor a maneira dele na sua de viver. Do seguinte modo: toda vez quando alguém te fala alguma coisa, ou até mesmo uma palavra mal lançada, qual é a sua vontade? É retrucar. Geralmente é retrucar. E em qualquer coisa, em qualquer ação, quando uma pessoa te faz alguma coisa ou te provoca, normalmente o normal do ser humano é retrucar. Mas será que a criança faz isso? Será que a criança, quando ela recebe, ela dá de volta? Ela tenta retrucar? Não, a criança ela só recebe, porque ela é inocente, ela é pura. Ela não gosta de, entre aspas, o retrucar. O que eu quero dizer nós vamos aprender a seguinte maneira, entre ser independente e aonde que isso vai dar, e ser dependente. Por quê? Porque parece que isso tudo que eu estou falando é muito simples, mas
quando Deus fala alguma coisa, a gente sempre tenta bolar um jeito de fazer as coisas do nosso jeito. Deus fala, vá para a direita e nós vamos para a esquerda. É sempre assim. Isso já se apresenta alguns sinais e alguns aspectos de que nós queremos ser independentes, seguir as nossas próprias vontades. Vamos dar lá um pulo no que diz Provérbios capítulo 16, versículo 25. Eu vou ler primeiro o 25, depois vou ler o capítulo 1. O capítulo 1 não, versículo 1. Do capítulo 16 de Provérbios. O versículo 25 diz: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. E o 16, versículo 1 diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Eu falo isso porque o mundo, como eu falei, tem certas pessoas, o que você quer ser quando crescer? Mas ele tenta impor aquela vontade. O mundo tenta impor com que você seja assim. Não, você tem que ser assim, você não pode ser mole, você tem que ser duro. E aquilo ali, cada ação que você vai fazendo, adivinha só, o seu coração fica cada vez mais duro. E o que acontece? O Espírito Santo não pode agir em você. Sabe por quê? Porque é preciso você se esvaziar. Você precisa se esvaziar porque o Espírito Santo é tão grande que ele só cabe dentro de você. Não pode ter mais nenhuma coisa. E quando o coração está duro, a porta que Jesus bate estiver trancada, o Espírito Santo não pode entrar. É isso que eu estou querendo dizer. Esse negócio de você querer impor a sua vontade de viver. Não, porque eu sei das coisas, eu sou experiente, eu sei, eu faço, eu aconteço. Mas você não deixa Deus trabalhar na sua vida. É isso que eu estou querendo dizer nessa noite. E mais uma coisa. Nós vamos falar sobre também a influência, que é muito poderosa, a influência que o mundo tem sobre a sua vida. As coisas que o mundo tem e que ele tenta impor em você. Por exemplo, já ouviu aquela frase, se te faz feliz, não há nada de errado. Assinado Satanás. Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, Adão e Eva. Eva, não tem nenhum problema comer da árvore da vida. Você vai poder, comer da árvore do conhecimento. Não tem nenhum problema, porque você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser como Deus, vai saber de tudo. E aí a Eva a influência da serpente estava sobre a Eva. E aí o que aconteceu? A Eva passou a influência da serpente para Adão. Resumo da história. Os dois foram expulsos do paraíso, cada um com seu castigo. E vamos pegar mais exemplos da Bíblia. O povo de Israel. A influência de que a murmuração tomava conta daquele povo. Nós não sabemos se Moisés vai demorar mais, talvez ele deve ter morrido de fome, não sei o quê. Vamos fazer um bezerro de ouro. Satanás influenciou aquele povo para que ele adorasse aquele bezerro de ouro ao invés de Deus. Porque tem certas pessoas que precisam de algo palpável. Precisa tocar para sentir, precisa ver para crer. Quando o certo seria crer para ver. Mais exemplos, o exemplo clássico de que as pessoas querem ser independentes. Independentes quer dizer o quê? Que eu não preciso do pai. Eu quero ser livre. O exemplo clássico é o filho pródigo. Já pegou aquela situação que, eu não aguento mais, eu quero fugir de casa, porque eu não sei o quê, eu não quero dar satisfação para minha namorada, ou para minha mãe, ou para o meu pai, eu quero viver em casa.
Eu quero ter a minha própria casa. Ou seja, aquela pessoa está falando para ela mesma e para Deus que eu não aguento mais viver sobre o seu teto, a sua casa e as suas regras e a sua moral. Invariavelmente elas fazem isso, e elas não pronunciam isso, mas é isso que elas querem dizer. Elas não querem viver sobre o mesmo teto, porque é muito difícil, é muito chato, tem que dar satisfação para o pai e para a mãe quando, olha, eu vou sair com o pessoal, aí vou demorar não sei quanto tempo. Isso aí parece duro, né? E aquilo ali parece um sacrifício que a pessoa está fazendo. E o filho pródigo a mesma coisa. Ele chegou para o pai e falou, pai, todo mundo conhece, para aqueles que não conhecem, a história é a seguinte, olha pai, ele não disse isso, mas ele deu a entender que era isso que ele quis dizer. Eu não estou nem aí para o senhor, me dá a sua herança, que eu vou cair no mundo afora. Como eu disse, há caminhos que parecem certos, mas são caminhos de morte. Ele acha que é certo. Eu vou cair no mundo afora e não sei o quê, eu quero me esbaldar no mundo, porque o mundo impôs e influenciou o filho pródigo a viver dessa maneira. Por quem você é influenciado? Pelo mundo? Ou por Deus? Aonde a influência do mundo vai te levar e aonde a influência de Deus pode te levar? É isso que eu estou querendo dizer também. Sobre influências nessa terra. Resumo, o filho foi. O pai, com dor no coração, dá a sua herança. Dando a sua herança, ele vai lá e se esbalda no mundo. Barzinho daqui, cachaça dali, baseado ali e por aí vai, tudo junto e misturado. Acabou o dinheiro, acabou o palpável. Aí ele fica assim, triste, cabisbaixo. Por quê? Porque ele quis ser independente. As pessoas querem seguir os seus próprios caminhos. Já tem uma mentira deslavada, suja do diabo que diz que eu sou a igreja, então eu não preciso ir à igreja. Já está mostrando um sinal de independência por aí, porque eu não quero estar próximo ao Pai. Eu quero ser independente, eu quero arcar com as minhas próprias consequências. Aquele negócio, eu não quero mais saber, eu cuido da minha vida, eu sei o que é bom para mim. E por aí vai, outras coisas por aí. Quer dizer, o pai, a mãe principalmente, carrega 9 meses o cara na barriga. Para depois falar um monte de coisa, só falta dar na cara da mãe. Mas é verdade. Só falta dar na cara da mãe. Carrega 9 meses na barriga e só falta dar na cara do pai e da mãe. Quando começa a rebeldia, né? Eu quero ser independente, eu não sei o quê. Aí, acontece a mesma coisa com o filho pródigo. Ele vai lá, gasta tudo, aí quando acaba o dinheiro, ele fica assim. E agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? Não tenho para onde correr. Agora, vou ter que voltar para a casa do pai. Meu pai é um bom empregador, eu acho que Mas aí, tem aqueles caras que ficam meio assim, não sabe se vai, porque está com vergonha do pecado. Aí isso acontece, você fica preso por causa do pecado, preso por causa de uma religião, preso por causa que você não consegue aguentar a sua própria consciência para poder voltar para a casa do pai. Preso, a palavra do Senhor diz, vocês foram chamados pela liberdade, mas não deixe com que essa liberdade se torne pretexto para que vocês agradem a sua natureza pecaminosa. Antes disso, servis uns aos outros em amor. E a palavra também diz para que vocês foram libertos.
mas não use essa liberdade para serem escravos novamente. Gálatas 5, versículo 1. Não deixem que vocês usem dessa liberdade para se tornar escravos, porque não é bom para você. Você gosta de ficar obrigado ou querer fazer algo que não agrada e não agrada nem a Deus, nem é do interesse de Deus, mas você está lá sofrendo porque você não consegue largar esse vício, ou essa tentação, ou essa tanto faz essa coisa que te prende. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque com o tempo que a gente experimenta as coisas que o mundo impõe, adivinha só, a gente fica vulnerável aos olhos do pecado. E a gente deixa de ser criança. Como a gente deixa de ser criança? O pecado faz isso conosco. As pessoas ficam maliciosas, tendenciosas. E por aí vai. Essas são as consequências do pecado. O perdão vem de Deus. Só que as consequências do pecado estão sobre a sua vida. E aí a pessoa não consegue caminhar. Sabe o que ela faz? Ela faz da seguinte maneira. Olha só. Eu vou me arrepender. Eu dei o primeiro passo. Mas eu não consigo porque é muito difícil. Ela dá 2 para trás. Ela dá o primeiro passo e mais 2 para trás. Ela dá o primeiro passo e mais 2 para trás. Ela dá o primeiro passo e mais 2 para trás. Isso se ela não cair no inferno. Chegou uma hora que ela cair tanto à beira do abismo, aí ela vai estar no chão já e não consegue mais levantar. Caiu de vez, não consegue mais levantar. Mas graças a Deus que nós não temos esse pequeno passo de fé. Tem que ser uma caminhada de fé, senão você não vai sair do zero. Um passo para trás, um passo para frente, mas está 2 para trás. Um passo para frente, 2 para trás. Um para frente, 2 para trás. Não vai funcionar. Você sempre vai estar regredindo. E é o que falou aqui. Ai de quem vier o escândalo. Ai de quem vier o escândalo. Mas nós temos que ser como crianças. É nesse sentido que Mateus estava tentando passar para a gente, na fala de Jesus. Mas nós temos que ser como crianças, mas aquela criança na forma da pureza, não de crianças mimadas, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios. Que se você falar um A para uma criança mimada, ela fica assim, ó, não sei o quê, então, aí ela já começa a bater o pé, já começa a fazer escândalo, aquelas crianças que fazem escândalo no supermercado e chama a atenção da mãe, chama a atenção do ajudante do mercado, chama a atenção de todo mundo. Não está certo, né? Nós não podemos ser crianças mimadas. A exortação, sim, é necessária para pôr a criança no lugar, mas a verdadeira exortação qual que é? É chamar de lado. Vem cá. Vamos conversar. Você fez isso, isso e isso. Está na hora de você melhorar nisso, nisso e nisso. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Aquela criança vai viver naquele mundinho dela, naquele mundinho mimado, aí ela vai achar que o mundo está à mercê dela, o mundo gira em torno do umbigo dela. Por acaso o pai que ama não exorta os seus filhos? O pai que ama, ele exorta os seus filhos. Que nós sejamos sempre exortados por Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre essa dependência, de depender do Pai. Quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele nos quer perto dEle. Mas o que é ser dependente de Deus? Simples. O sacrifício de Jesus nos une.
Por que somos dependentes de Deus? Porque, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas, vocês receberam o Espírito Santo por quê? Porque vocês foram obrigados a servir uma lei ou porque vocês ouviram a mensagem e creram nela? Porque nós vimos o sacrifício de Cristo, nós cremos nele. E nós somos o que somos por causa do que Jesus fez por nós. E, mais uma vez, dependência. O que Deus quer de nós? Ele quer que sejamos felizes do lado dele. Ele quer nos dar livramentos. Pega essa palavra, livramento. Livres, livres da tentação. Livres do vício, livres da religião, que muitas vezes acaba nos aprisionando, livres do mal e principalmente livres de nós mesmos. A criança, ela é totalmente dependente do pai. E é como eu falei, a maioria não quer ser como criança, porque a maioria, ela quer viver sobre as suas próprias regras. Você tem certeza de alguma coisa nessa vida? Por exemplo, a epístola de Tiago, capítulo 4, do 13 ao 14, fala o seguinte, que a vida é como uma neblina, é como uma névoa. No momento ela está ali, aí depois ela se desvanece. Aí tem gente que fala, nós vamos fazer isso, aquilo, e depois aquilo outro. Quando o certo seria, se Deus quiser, vamos fazer isso, e se Deus quiser, vamos fazer aquilo. Portanto, comete pecado todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz. O que Tiago está tentando falar é simplesmente o seguinte: as pessoas, elas querem se colocar na soberania delas mesmas. Ele fala, portanto, qual é o bem nesse caso? O bem quer dizer se colocar na soberania de Deus, que é o certo a se fazer. Por exemplo, elas sabem que o certo é se colocar na soberania do Pai e na soberania de Deus, mas elas não fazem isso, elas querem seguir os próprios caminhos. Então, já que elas sabem o certo e não o fazem, elas cometem pecado. Por isso que elas querem seguir os seus próprios instintos, as suas próprias verdades. E como diz, Mateus capítulo 19, 14, que o reino dos céus é das crianças. Por quê? Porque elas são puras. Ela tem uma pureza tão grande que elas voltam para aquela coisa da igreja primitiva, de Atos 2:45, que fala que todo mundo vendia, todo mundo vendia as suas propriedades e eles dividiam as coisas. A criança, ela divide as coisas. Uma vez eu vi um vídeo bacana, entre duas crianças, uma com um prato vazio e outra com o prato cheio. Com o prato cheio, ela dividiu o pão e deu para essa criança. Hoje em dia, as pessoas, é meu, eu comprei, eu paguei, então é meu. Não tem mais amor. E pode não ser que quer dizer que então aquela pessoa é do mal e não sei o quê. Não quer dizer isso, mas se continuar assim, são indícios de egoísmo. Essa coisa de independências, isso é uma prática egoísta. Deus te deu vida, e Jesus te deu vida e vida com abundância, e você está jogando tudo no lixo. Isso é ser egoísta. A vida que Deus te deu. Ninguém valoriza a pessoa. Você parou para perceber? A criança, ela não reclama. As pessoas, invariavelmente, elas vivem reclamando. Vivem reclamando da vida, da sorte, do azar e por aí vai.
Tá chovendo, tá reclamando. Faz sol, tá reclamando. Faz frio, tá reclamando. Então, falou, ó, vamos se decidir, né? Sabe? A criança, ela é inocente, ela quer estar com o pai. E muitas vezes, como é que eu posso falar? As pessoas acabam se decepcionando, sabe por quê? Porque, como eu falei, há caminhos que parecem certos, mas são caminhos de morte. Porque elas buscam, elas depositam todo o seu amor em coisas que elas só deveriam depositar em Jesus. O mundo vai te decepcionar. As pessoas vão te decepcionar. Mas Jesus não. Jesus não. Ele é capaz de tudo por você. Quando as pessoas dizem, não preciso ir na igreja, já sendo bom já está bom. Olha, você não sabe a falta que você faz para Deus quando você deixa de vir no culto. Principalmente na Santa Ceia. Principalmente quando nós comemoramos a Santa Ceia. Você não sabe, o pai chega para o filho e fala, pô filho, eu estava esperando você para ter esse momento comigo. É Deus perto de nós, não é religião perto de nós. Ele só está preocupado com você. Entende? E Deus Ele está lutando para que a gente não se perca. Porque cá entre nós, o mundo oferece tantas coisas que aos olhos dos homens são muito mais, vamos colocar dessa maneira, atrativos para nós. Ele está lutando para que você não se perca. E a única maneira de você não se perder foi através do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que quando você olhasse para o sacrifício de Jesus e entendesse o Evangelho, você largaria o mundo. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso dessas coisas para ser feliz, eu só preciso de Jesus. Eu só preciso de Jesus para ser feliz, porque Ele achou graça em mim, e Ele achou em graça em nós também. Deus quer te ver. Você quer ver Deus? Então, se você quer ver Deus, o Pai está te esperando. Porque Ele só quer te abraçar. Como ser como criança? Eu quero ser como criança. Voltar à inocência. O Jeff vai tocar a música de encerramento. Podem se levantar? Enquanto ele toca, eu gostaria que cada um se abraçasse entre vocês e orassem uns pelos outros, eu sempre faço isso porque eu gosto de ver isso, essa afinidade, essa comunhão entre os irmãos. Você pode não ter tido um bom pai. O pai de vocês pode ter sido não tão presente, pode ter ido aos braços do Senhor cedo, mas tem um pai que olha para você com amor, que olha para você com olhos de perdão. Você pode não ter tido um bom pai, mas Deus está te olhando agora e Ele é capaz de sacrificar o seu único filho só para que você tenha vida, e vida com abundância. Que nós sejamos como crianças. E vamos direto para os braços do Pai.